Senhor, gostaria de convidar o nosso irmão Daniel, amém, para fazer essa oração. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar pela nossa preleitura da noite. Pega ela, Jesus. Senhor Jesus, peço permissão, Pai, para entrar na Tua presença nesse momento, Pai. Oh, Deus maravilhoso, estamos aqui, meu Pai, para apresentar, meu Pai, a vida da Tua filha, meu Deus. Oh, meu Deus, usa ela, meu Pai, que ela venha, meu Pai, transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, meu Pai. Que venhamos estar atentos, meu Pai, a cada detalhe, Senhor, que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus? Amém. Muito fraco. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus, aleluia. Agora sim, pode assentar, igreja. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Tá? Eu vou lendo para ganhar tempo. Que diz assim: Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês podem dar um glória a Deus? Glória a Jesus, irmãos. Parece que eu estou copiando o tema do Congresso das Irmãs, né? Mas essa foi a palavra que o Senhor preparou para essa noite. Meus irmãos, eu queria começar dizendo que nessa passagem o Senhor Jesus, ele está sendo relatado algo que aconteceu com Jesus. Na Bíblia, era muito contado parábolas. Tem muitos relatos de parábolas, que são histórias que aconteciam, que na realidade Jesus ele usava para demonstrar algo quando ele ia ensinar. Então ele usava de metáforas, e aí ele contava essas histórias para exemplificar para a multidão o que ele estava querendo passar. Só que essa passagem ela vai relatar uma história real. Qual Deus usou para falar aqui, como a Arca de Noé, que muitos acham que é mito, que é história, mas na verdade é a verdade. É o que o Senhor Deus fez, é as maravilhas que o Senhor fez. E parece loucura você pensar que Jesus foi um cara que estava dormindo no barco, ele entrou no barco, dormiu, e aí os discípulos acordaram ele levantou, falou para o mar se acalmar e o mar acalmou. Isso parece loucura aos nossos olhos, mas a palavra de Deus, ela parece mesmo loucura para aqueles que não creem no Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar muito sobre crer no Espírito Santo de Deus. Eu vou usar das mesmas metáforas que o Senhor Jesus usava nessa noite. E eu vou dizer que aquele barco, ele simboliza a nossa vida. Ai, Júlia, como assim aquele barco simboliza a nossa vida? Ele é a nossa vida. E no início do versículo, ele vai dizer: Então Jesus entrou no barco. Aleluia. Então imagine agora você com a sua vida, você tem o seu barquinho. E Jesus, ele entra no seu barquinho. Jesus, ele entrou dentro do seu barquinho e Jesus decide que ele vai dormir, ele vai descansar. E Jesus está descansando lá na polpa do seu barquinho, ele está descansando. E de repente, vem a tempestade. Vem a tempestade, vem a água, vem o vento. E essa água, esse vento, eles são como as adversidades que vêm sobre a nossa vida. Então vem o boleto que você tem que pagar, vem a mágoa de algum irmão que mentiu para você. São as adversidades que vêm. O desemprego, a doença, o vento, a tempestade, eles são só coisas que a gente está usando aqui para dizer das mil e uma coisas que podem acontecer e acarretar o seu barquinho. Então a Bíblia vai dizer que naquele barco começou a entrar água.
Essa mesma história é relatada também no livro de Lucas e no livro de Marcos, e vai dizer que a água, ela cobria esse barco. Então agora imagina você com a sua vida e as adversidades vindo. Vem uma, dá uma balançada, a gente dá uma cambaleada. Fala, não, mas está tudo bem, está tudo certo, estou bem aqui. Mas aí vem a outra, é o vento. Aí você fala, meu Deus, 2 adversidades, né, no mesmo dia, não tem como. Mas aí vem a terceira, que é a tempestade, e aí começa a vir coisas de um lado, vem do outro, e você começa a pensar, meu Deus, de onde está vindo tanta coisa? E a Bíblia fala que os discípulos ficaram angustiados. Aleluia. Os discípulos ali são as nossas reações. Eles ficaram desesperados, porque vinha vento, vinha tempestade, e você entende que para eles que estavam com o barquinho deles no meio do mar, a água cobrindo o barco, não tinha mais o que fazer senão afundar. E aleluia, é isso o que muitas vezes parece na nossa vida. Vem um vento dali, vem a tempestade de cá, e você fala, olha, a única opção agora é afundar. A única opção agora é, deixa quieto esse negócio de igreja, deixa quieto esse negócio de Jesus, tem nada a ver isso aí, não deu para mim, orei lá, 2 dias fui lá, no culto das irmãs, foi uma bênção, fui lá, mas não rolou, no outro dia fiquei desempregado, e aí, e agora? O que acontece? E a palavra diz que eles ficaram desesperados. E eles ficaram desesperados. E o que acontece quando a gente fica desesperado? A gente corre para quem? Para Jesus. Então eles foram lá em Jesus e eles falaram, mestre, você não está entendendo o que está acontecendo, mestre? Você não está entendendo que o barco está afundando e a gente vai afundar e o Senhor está aqui dentro, vai afundar com a gente. Você não se importa com isso? Imagina, gente, falar isso para Jesus. Vocês não se importam com a gente? Logo para Jesus. E eles falaram isso para Jesus. E eu imagino Jesus acordando. Se fosse eu, já ia ficar com raiva. Já ia acordar, já ia falar, o que esses caras estão me enchendo o saco? Mas ele não. Ele levantou, andou, estendeu as mãos sobre os mares, sobre a tempestade, e ele disse, acalma, aquieta. Aleluia. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite, se acalma, se aquieta, aquieta seu coração atordoado. Aleluia. Jesus, então, ele diz para o mar se acalmar. E aquele mar, aquele vento, aquela tempestade se acalmou. Tudo isso se acalmou. Aleluia. E o que nós tiramos, então, dessa história? O que nós tiramos disso? É que o primeiro passo que nós temos que fazer para não passar por essa situação, ou até mesmo enfrentar, porque na Bíblia diz que nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Então tem de bom ânimo, é você lembrar que Jesus está nesse barco. Vocês lembram que lá no começo, eu li para vocês, Jesus entrou no barco? Aleluia! Irmãos, por que é que eu vou questionar? Por que é que eu vou duvidar? Se Jesus já entrou nesse barco? Se Jesus já entrou na sua vida, por que é que nós questionamos tanto quando as coisas acontecem? Por que é que nós duvidamos tanto que
que o Senhor pode fazer um milagre em nossas vidas se Ele já entrou nesse barco. Aleluia. E então, eu digo para os irmãos, o primeiro passo é confiar no Senhor. Confiar, se o Senhor, olha Deus, se o Senhor está nesse barco, eu creio que o Senhor vai me abrir uma porta de emprego, eu creio que o Senhor vai me fazer prosperar e que eu vou ser uma bênção na tua casa. Mas se o Senhor não abrir também, que seja honra e glória dada ao Senhor, porque o Senhor ainda está no barco e eu sei que quando Ele está no barco, nada vai me faltar, porque Ele já está no barco. Aleluia. O segundo passo é agir com a fé. Aleluia. Aqueles irmãos, aqueles discípulos, eles não agiram com a fé. Agora imagina você andar com Jesus. Você está andando com Jesus, está caminhando com Ele. E aí Jesus começa a parar as pessoas e realizar milagres, realizar grandes feitos e maravilhas. Mas quando você entra num barco, que Jesus também está, vem a primeira tempestade e você questiona. Aleluia, irmãos, eles tinham algo tão precioso, eles tinham Jesus tão perto, ao ponto de poder tocar em Jesus, ao ponto de poder encostar nele e falar, mestre, mestre, ele tinha isso, eles tinham isso. Mas eles não tiveram fé. Eles não creram no Senhor. Porque se eles tivessem crido em Deus naquele momento, eles mesmos teriam dito para o mar, calma, mar, calma. Jesus está no meu barco, não tem para quê. Não tem por que essa tempestade. Jesus já está no meu barco. Aleluia. Então, o segundo passo, depois da confiança, é fé. Ter a fé no Senhor Jesus. Parece fácil dizer isso aqui. Olha, tenha fé quando você passar pela dificuldade, viu? Acredita em Deus. Mas é porque, irmãos, a gente diz de forma tão banal as coisas que o Senhor fez. A gente fala como se fosse, olha, Deus fez a Arca de Noé. Irmãos, era um barco enorme, com todos os animais da terra. Foi Deus que fez. Está entendendo que o mesmo Deus que criou esse mundo, que fez a Arca de Noé, Ele conhece você e Ele está na sua vida e Ele se importa com você? Aleluia, é esse Deus que nós estamos falando. E às vezes a gente está aqui falando, olha, Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é maravilhoso, e nós não estamos nem entendendo as palavras que estão saindo da nossa boca, porque você vem à igreja, você vem até aqui, você fecha os olhos no louvor, você declara que Deus é santo, mas você entende o porquê o Senhor é santo? Porque quando nós louvamos aqui, porque Ele te ama. Aleluia. Ele é santo, Ele é poderoso e Ele ainda te ama. E Ele ainda te escolheu. Aleluia. O terceiro passo e último é deixar o controle nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Esses dias eu assisti um filme que ele se chamava Clique. Não sei se os irmãos já assistiram. É do Adam Sandler. Clique. Já assistiu, né? Os irmãos que não assistiram, eu vou explicar como que é o filme. É um cara que ele tem uma família e ele está assistindo TV em casa e o controle da televisão dá pau e ele vai comprar um controle que faça tudo. Aí ele chega no mercado lá dos negócios e ele fala, eu quero um controle que resolva tudo na minha vida. E aí o vendedor vende para ele. Sabe como que é o nome do vendedor? Morte.
ótimo esse cara. E ele decide que ele vai comprar. Ele compra e leva para casa. Ele levou para casa. Quando ele chega em casa, ele vê que o controle que ele comprou controla as pessoas e a vida, as coisas. Então ele põe pro cachorro, ele leva o cachorro para fora e ele dá ponta pro cachorro, e o cachorro começa a correr super rápido, assim, fazer várias coisas e voltar. E aí ele entende que ele controla a vida dele. E aí ele consegue pular as coisas. Então ele vai pegando, ele vai para o trabalho, e aí lá no trabalho ele pula as partes chatas do trabalho. O trânsito, ele pula. Oh, gente, se pudesse ter um controle para pular o trânsito. E aí, Daniel? Você é louco? Se tivesse um controle para apontar para a marginal, oh, glória! Mas ele pulava essas partes, ele pulava o banho gelado que ele tinha que tomar todo dia. Até que um dia ele pulou uma promoção, porque ele queria muito receber uma promoção no serviço dele. Só que o chefe dele ele não dava nunca. Aí ele falou, eu quero pular para quando eu vou ser promovido. E aí se passam 5 anos. 5 anos depois só que ele é promovido. Aí ele fala, meu Deus, esse cara falava que me ia promover todo dia, ele falava para mim, e ele demorou 5 anos para me promover. E ele continuou a vida. E ele continuou pulando partes e partes. Ele pulava doenças, ele pulava tudo, até que o controle começou a pular partes grandes da vida deles. Pulou o casamento do filho, pulou o crescimento dos filhos, pulou o divórcio, porque em todo aquele tempo que ele pulava, ele vivia no automático. Então, enquanto ele vivia no automático, ele perdia tudo na vida dele. Até que ele chegou no final. O final era, ele estava com câncer, já tinha perdido os pais e a família. E então, a morte decide dar uma segunda chance para ele, e ele volta desde o começo. E quando ele volta, a primeira coisa que ele faz é deixar o controle. Aleluia. Quando eu assisti esse filme, eu chorei, e no final eu pensei, Senhor, eu quero deixar o meu controle nas tuas mãos. Eu quero deixar hoje esse controle nas suas mãos, Senhor. Porque parece bobo, é um filme. Mas o Senhor estava falando comigo que quando eu estou com o controle nas minhas mãos, tudo vai dar errado. Eu vou pular as partes importantes da minha vida e eu vou começar a viver tudo no automático. Eu vou começar a viver tudo de qualquer jeito. Porque não sou eu que tenho que ter o controle das nossas vidas. Não somos nós que temos que ter o controle, mas é Jesus que tem que ter o controle. Irmãos, sabe por quê que a gente demora tanto para ganhar uma coisa? Porque se a gente ganhasse o que a gente pediu ontem, hoje a gente não ia dar valor. Se eu pedisse um emprego para Deus, olha Deus, me dá um emprego amanhã, e amanhã o Senhor me desse um emprego, você acha mesmo que eu ia dar valor para o emprego? Eu ia me empolgar trabalhando uma semana, depois eu já ia ficar, tá bom, mas esse emprego aí cansa igual o outro que eu tinha antes, não dá também, então vamos arrumar outro. E já ia começar a pedir outro. É por isso que quem tem o controle não somos nós. Então pare de tomar decisões por você mesmo. Pare de viver com o controle nas suas mãos, desgovernado. Uma hora eu deixo para Jesus, outra hora eu pego de volta de Jesus. Jesus, isso aí está demorando muito. Oh, não, fica lá, Jesus, você é santo, poderoso. Depois não, daqui, Jesus, por quê? Pelo amor de Deus, né? Está demorando muito. Não tem como, gente. Não tem como eu viver tirando e colocando nas mãos do Senhor. Então, nessa noite, entrega o controle nas mãos de Deus e deixa. E fala, Senhor, a Ti pertence a minha vida. Jesus, a Ti pertence o controle e as decisões na minha vida. Aleluia. E então, para encerrar, o último versículo diz, então perguntou aos seus discípulos,
Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? O maior empecilho das nossas vidas, além do inimigo e o pecado, é o medo. Aleluia. Jesus virou para aqueles discípulos e disse: por que é que vocês têm medo? E eu te pergunto nessa noite, do que é que você tem tanto medo que você não consegue entregar a sua vida de uma vez por todas para Jesus? Do que é que você tanto teme que você não consegue deixar o controle nas mãos de Jesus? Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E eu vou fazer uma oração. E eu quero que nessa hora você feche os teus olhos e conte para Jesus o seu medo. Olha, eu não sei o medo que você tem, eu não sei se é o medo de andar para frente, eu não sei se é o medo de deixar para trás as coisas que já se passaram, eu não sei se o medo é o futuro que ainda tem por vir, eu não sei se o medo é os sonhos que se frustraram na sua vida, eu não sei se o medo é de onde a minha família vai, de onde eu saí, para onde ela irá, mas eu declaro nessa noite que o Senhor está no controle de tudo sobre a sua vida. Oramos ao Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eterno Pai, eu oro nessa noite, Senhor Jesus, para que o Senhor tome o controle das vidas daqueles que estão aqui nessa noite. E eu te peço, Senhor Jesus, como diz a tua palavra, Senhor, o perfeito amor lança fora todo medo. E nessa noite, o amor de Cristo lança fora todo medo, toda angústia, tudo aquilo que nos tem feito parar e não continuar na presença do Senhor Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo alcance os corações nessa casa e aí por fora, onde quer que as pessoas estejam, que o Senhor alcance essas almas e que o Espírito Santo de Deus lance esse medo por terra, lance esse medo fora e alcance os corações nessa noite, que cada coração venha a ser quebrantado pelo amor do Senhor Jesus e pela fé em que o Senhor ainda está nesse barco, e para a glória do Senhor Jesus, seja as nossas vidas para a glória e para a derrota do inimigo, que seja o meu louvor a Deus sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.